E, afinal de contas, foi tudo uma encenação. Tudo uma encenação. E aqui está estabelecido algo profundamente perigoso, negativo para a imagem de Angola em África e no mundo. Soubemos depois que o termo com que foi usado, ou a cláusula usada para que nós não pudéssemos entrar em Angola, é a chamada recusa de entrada. A recusa de entrada existe dentro do enquadramento da lei angolana, portanto, a lei 163/19, de 23 de maio, que é a lei sobre o regime jurídico do cidadão estrangeiro na República de Angola. Esta lei é que determina como é que alguém é aceito ou é recusado a sua entrada. Portanto, no artigo 7, no número 2, diz claramente, quando há uma recusa de entrada, primeiro, a pessoa a quem é recusada a entrada deve ser comunicada pelo responsável do posto de fronteira. 2, deve ser especificado a razão da recusa de entrada. 3, o chefe de posto deve comunicar à companhia aérea que levou a pessoa até o posto de fronteira, que esta pessoa teve a sua entrada recusada para a devida ou o devido acompanhamento do mesmo para a zona de origem, ou do aeroporto, digamos, de procedência, ou para o seu país de origem. Então, estes são os procedimentos que devem ser feitos quando se recusa a entrada de alguém em Angola. Isto é que está na lei. E nada disso foi feito. Uma recusa de entrada, nós nem sequer fomos deportados. Nós ouvimos aí pessoas dizer que foram deportados. Nós não fomos deportados. Não houve procedimentos dentro da lei que se diga que preencheram os requisitos para se deportar alguém. Aquilo foi uma irregularidade ao mais alto nível. Não foi nada feito segundo a lei. Foi uma violação da própria lei angolana. É por isso que não houve essa explicação detalhada. Qual é a razão? Até hoje não sabemos o que é que fundamenta a recusa. Não está claro. Não está. E isto é perigoso para Angola porque existem os chamados acordos migratórios bilaterais entre Moçambique e Angola que determinam exatamente como é que é feita a gestão da entrada e da saída de cidadãos de um país ou do outro. E existem acordos migratórios da SADC para todos os países da SADC que também foram violados. E existe ainda os chamados acordos de mobilidade para os países da CPLP. Portanto, temos vários instrumentos domésticos, regionais e continentais que gerem esta matéria dos cidadãos estrangeiros que chegam a Angola. E nenhum destes protocolos, nenhum destes acordos foram respeitados no aeroporto 4 de fevereiro. Para a vergonha da imagem de Angola, para a vergonha destes funcionários da migração, que gostam mais de selfies, todos eles fizeram selfies comigo, mas não cumpriram a própria lei angolana, não respeitaram os protocolos da SADC, não respeitaram os protocolos da CPLP e da União Africana. Isto é realmente muito dramático. Daí, se calhar eu concordo um pouco com um artigo que foi escrito por uma senhora que dizia que o dia 13 de março devia ser decretado como dia da vergonha pública em Angola. Não, se calhar sim, eu penso que sim. 13 de março, eu convoco os jornalistas, os ativistas angolanos, para que vocês oficialmente decretem 13 de março como dia da vergonha pública em Angola. Isso é muito importante. E isto tem que ser recordado na posteridade. E quem são as pessoas responsáveis por isto? E veja só, nós africanos da SADC, da CPLP, dos PALOP, até hoje não temos justificação. Mas nós sabemos que havia uma senhora americana na delegação que teve a sorte de comunicar a sua embaixada em Angola. A embaixada da Angola comunicou ou falou com o governo de Angola e o governo de Angola finalmente deu uma justificação porque quem pediu a entrada lá. Justificou os americanos, mas não justificou os africanos. Justificou os americanos, mas não justificou os cidadãos da SADC. Justificou os americanos, mas não justificou aos cidadãos da União Africana. E o que disse a embaixada da Angola, a embaixada dos Estados Unidos de Angola? Dizem que o responsável por tudo, quem fez tudo isto foi o Ministério do Interior. Penso que o Ministro do Interior vai ser Manuel Homem, penso que é esse o nome dele. Então, o governo de Angola lançou toda a carga e todo o fardo para o Ministro do Interior. Mas nós, africanos, estamos a saber dos americanos como se estivéssemos fora da nossa própria terra, fora do nosso próprio continente, fora da nossa própria região. Tudo não há essa explicação. E há esta humilhação toda que todos eles passaram. Isto, em linhas gerais, meus irmãos, é o que ocorreu no aeroporto 4 de fevereiro, em Angola. Este é o enquadramento correto. Eu vi vários jornalistas, vários juristas, aqueles juristas orgânicos que nós temos lá em Moçambique, estão nas televisões, têm todo o espaço, falam de ser deportado, falam de acordos, falam de que a soberania dos Estados. Não há soberania nenhuma fora da lei. A soberania, não se pode confundir soberania com Babilônia. Não se pode confundir a soberania com um Estado caótico. Não se pode confundir a soberania com arbitrariedade. A soberania é exercida por um Estado, mas dentro de normas específicas, domésticas, regionais, continentais e internacionais. E estas regras, estes protocolos, não têm nada a ver com aquilo que ocorreu. Portanto, só chamar aquilo de soberania é exatamente desta intelectualidade orgânica que a gente tem. Estes mercenários digitais do regime ocupam todas as televisões para estar ali pura e simplesmente a vomitar o mais alto da sua ignorância, digamos assim, algumas delas congênitas, outras adquiridas com o tempo. Então, como sabemos também, parece que o nível de consumo de estupefacientes tem aumentado bastante na classe académica hoje. É por isso que, de fato, temos a academia com o gráfico da produção académica cada vez mais a ir no sentido negativo da produção, geometricamente negativo. Então, são estes produtos, digamos assim, de pensamento psicotrópico, pensamento resultado do consumo de substâncias perigosas e proibidas. Então, é este o problema. Então, há todas estas teorias a serem feitas. Alguém diz que não, o Venâncio não entrou em Angola porque o governo de Angola notou que não é uma pessoa de boa reputação. Olha, que boa reputação? Onde estão provas disso? E se é essa a razão, então, de acordo com a própria lei angolana, o artigo número 7, o número 2, da lei 163/19 de 23 de maio, obriga a fundamentação disso. Onde está a fundamentação? Onde está o despacho que diz isso? Absolutamente nenhum. Portanto, foi ilegal. Angola provou-se que, de fato, está sob um regime ditatorial. A Angola está sendo gerida de forma partidocrata. Portanto, o partido MPLA, os estatutos do seu partido se sobrepõem à Constituição da Angola, se sobrepõem às leis da Angola, se sobrepõem à soberania de Angola, que reside no próprio povo. Esta é a dura realidade. Esta é a realidade. E mais, aqui eu concordo, eu vi no portal da UNITA a dizer que um dos graves problemas e que motivou isso também é o crescimento que a UNITA está tendo em Angola, em termos de popularidade, da aceitabilidade popular dos eleitores, e, por outro lado, o decréscimo geométrico da impopularidade do MPLA, e que nem sequer tem candidato para as próximas eleições presidenciais. Este é o grande problema que o MPLA está tendo. Então, ao invés
de procurar formas, de estratégias do marketing político, da mobilização política do seu povo, para perceber que o MPLA é a melhor alternativa política para Angola, fazem estes truques vergonhosos de tentar rastreirar, violar a própria lei que eles mesmos já autorizaram, eles próprios aprovaram essa lei e violam a lei. Venâncio Mondlane acabou mesmo por regressar a Moçambique e aqui nas suas declarações pode-se perceber que realmente o problema que aconteceu em Angola não é um problema jurídico, mas sim um problema político. E quando o problema que devia ser jurídico torna-se político, quem deve resolver já não é a justiça. São apenas os políticos, por meio do Parlamento, que, pelo caso de Angola, é quase que inglório. Agora, gosto muito de usar essa palavra, essa expressão inglória, desde a última vez que eu ouvi, porque pronto, o Parlamento angolano é, não vou dizer dominado, mas é de maioria MPLA, ok? Logo, há aqui dois poderes. O poder que é povo, o povo pode resolver problema político quando o judiciário não consegue, ou o Parlamento pode resolver problema político quando o judiciário não consegue. Mas percebeu-se aqui, durante a live de Venâncio Mondlane, que o problema é político e não jurídico. Outro sim, Venâncio Mondlane falou aqui dos angolanos que conseguiram fazer selfie com ele, funcionários mesmo da migração estrangeira conseguiram fazer selfie com ele, mas não conseguiram lhe explicar por que razão lhe estava a ser barrada a entrada a Angola. Eu quero aqui apenas pedir a Venâncio Mondlane para perdoar estes nossos irmãos que conseguiram pedir selfie, mas não conseguiram explicar, porque quando estamos perante ordens superiores, pronto, os que estão em baixo não têm justificação, porque o superior só diz: ei, não permita aquele entrar. O superior não te explica, ok? Nem a você te dá a oportunidade de explicar. Só diz que pá, não deixa aquele entrar. Portanto, você é obrigado ou a cumprir ou a perder o emprego. Portanto, Venâncio Mondlane perdoa aqui nossos irmãos porque eles também foram vítimas, ok? De todo este embaraço político que aconteceu no nosso país. Agora, não é só Moçambique, ok? É Tanzânia, é Zimbábue, é RDC, é Alemanha, Estados Unidos da América, portanto, muitas entidades políticas africanas e internacionais também estavam ali neste grupo. Claro que o Venâncio Mondlane, por nosso lado, enquanto lusofonia, é a figura mais emblemática, mas haviam personalidades com muito mais poder político do que Venâncio Mondlane. No entanto, nós, angolanos, devíamos aqui assumir a nossa culpa e pedir desculpas a Venâncio Mondlane, porque nós fomos durante muitos anos permitindo estas ilegalidades. Cada angolano pode ou não pedir desculpa por este mal-entendido, por este embaraço ao povo moçambicano, ao Venâncio Mondlane e aos demais líderes políticos, aos vice-presidentes que ali estiveram, porque o país é de todos nós, ok? O país é de todos nós, mas tem pessoas que gerem o país, ok? Que são os políticos. Portanto, apontou-se aqui o ministro do Interior como sendo o responsável por todo este embaraço, portanto, mas nós angolanos, enquanto também donos do país, pedimos sim desculpas pelo... É como alguém vai para a tua casa, né? Visita a tua casa e depois o teu filho faz alguma coisa que você não gosta, ou então a tua mulher faz alguma coisa que você não gosta perante a visita. Depois, claro, você pede desculpa, né? A visita, pelos transtornos, pelas coisas mais que o teu filho disse, que o teu filho fez perante a visita. Então, nós também, angolanos, claro, não digo nós, mas digo cada angolano que sentir-se, eu me sinto sim culpado por aconteceu, me sinto sim envergonhado por aconteceu, eu também peço desculpa aqui a Venâncio Mondlane e os moçambicanos pelo que aconteceu em Angola, porque não é esta Angola que todos nós sonhamos. Aliás, falou-se aqui que se justificou aos americanos, mas não se justificou aos angolanos, ok? Quer dizer, nós respeitamos cada vez mais o estrangeiro, português, americano, europeu e menos africano, porque tudo isso também em função da nossa dependência aos fatores políticos e econômicos internacionais e menos dependência de nós mesmos. O africano não intimida ninguém a nível da África, ok? O outro africano não me intimida, mas já o europeu, o americano me intimida. Por quê? Porque até eu, a minha própria economia, depende não é, das vontades dos europeus e dos americanos, ok? Se os americanos e os europeus nos cortarem compra de petróleo e madeira e não só, a gente morre de fome. Por quê? Porque a África não tem poder suficiente, não tem consumo suficiente para poder comprar tudo que nós vendemos. Ou seja, até o nosso próprio desenvolvimento sustentável depende da aceitação da Europa. As nossas leis dependem da aceitação da Europa. As nossas eleições dependem da aceitação da Europa. Por exemplo, a qual, quando nós somos eleitos, a nossa primeira preocupação é buscar por apoio, por reconhecimento internacional. No entanto, angolanos, né, que se sentirem claramente lesados com essa situação toda, podem pedir desculpas ao Venâncio Mondlane, como é que não se sentidos lesados, diz que eu não fiz nada, nem minha, que é eles que se assumam, ponto. No entanto, o governo angolano, não sei se já se comunicou. Vou aqui pescar aqui
na página do governo angolano se há uma informação sobre este acontecimento. Sabe-se apenas que o presidente angolano já está de volta, o de Angola regressou esta sexta-feira a Luanda, vindo da Addis Abeba, e depois não há aqui mais alguma informação sobre o pronunciamento do Ministério do Interior, do governo angolano, sobre este episódio. Se souberes aqui, por favor, diz em comentário. A nível de consequências, todos nós sabemos como é que o nome de Angola vai estar hasteada nos países das pessoas que foram rejeitadas a entrada em Angola, no momento quando claramente ficou-se imensas horas para se justificar por que razão os senhores não podiam entrar. Okay? Alguns entraram, outros tiveram que regressar e claro que fica aqui uma mancha entre o governo angolano, não vou dizer o governo moçambicano, porque não é contra o governo moçambicano, mas sim contra o governo moçambicano, que algum dia poderá vir a ser presidente de Moçambique, sem precisar ser um governo alternativo, ou um governo sombra, ou um governo dois, como está acontecendo nesse momento na política moçambicana, que também não agrada a ninguém um país ter dois presidentes, porque é um sinal de completa instabilidade política no país. Faz um like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, que Deus abençoe como sempre. Amém.